Os 101 Dálmatas, clássicos Disney. A minha história começa em Londres, onde eu vivia com o meu dono, Roger Radcliffe, num apartamento de solteiros, mesmo em frente a Regent's Park. O meu nome é Pongo, sou o que tem pintas. Estava um lindo dia de primavera e enquanto eu olhava pela janela, o meu dono compunha músicas ao piano. Roger experimentava notas e palavras e eu observava a rua lá embaixo. Havia por ali muitas raças interessantes, gordas e magras, velhas e novas, todas a passear com os humanos. O que é que eu procurava? Penso que era companhia. Não é que eu não adorasse o meu dono de estimação, mas o fato é que vivíamos muito sós. Talvez fossem aquelas melodias românticas que Roger estava sempre a tocar. Vejamos, tanto Roger como eu éramos solteiros, o que significa que as nossas vidas eram bastante aborrecidas. É evidente que o meu dono precisava de alguém, mas se deixasse as coisas por conta dele, ficaríamos eternamente solteiros. Foi então que eu olhei para o parque e vi o par perfeito para nós. Fiquei nervoso de tanta felicidade. Eu sabia que nunca mais encontraríamos um par tão perfeito como aquele, nem num milhão de anos. Aparentemente, elas dirigiam-se para Regent's Park. De repente, tive uma ideia. Saltei da janela, comecei a ladrar e agarrei na minha trela. O Roger não percebeu a primeira, mas finalmente entendeu que eu queria ir à rua. Assim que chegamos ao parque, procurei a linda dálmata e a sua dona de estimação. Mal as vi, sentadas por debaixo de uma árvore. Conduzi o Roger até lá, passando muito devagarinho junto a elas para que nos vissem. Roger ignorou-me, sentou-se na relva e puxou do seu cachimbo. Mais uma vez, era eu que tinha de fazer alguma coisa. Agarrei no chapéu, coloquei-o em cima de um banco e virei-me para ver a sua reação. Quando tornei a olhar na outra direção, elas tinham desaparecido. Eu não podia desistir. Deixei o Roger agarrar minha trela e arrastei-o pelo parque, correndo atrás da senhora. De repente, deu-me para enrolar a minha trela à volta das pernas deles. E não é que o meu plano resultou. Assim que eles se libertaram da trela, riram-se muito e a bela cadelinha sorriu para mim. Depois de algumas semanas de felicidade absoluta, Anita tornou-se noiva do Roger e Perdita tornou-se a minha noiva. Durante as primeiras 6 semanas, vivemos numa pequena casa perto do parque. Naná, uma governanta e cozinheira maravilhosa, veio viver conosco. Um dia, ao ouvir a Perdita suspirar, perguntei-lhe: "Querida, estás bem?" "Claro que sim, querido", respondeu-me. "Afinal, os cães sempre tiveram cachorrinhos." Não sei quem é que ficou mais feliz, se fui eu ou a Naná. O que eu sei é que ficamos os 3 muito preocupados quando Malvina Cruella, uma antiga colega de escola da Anita, apareceu com um grande casaco de peles a fazer perguntas
sobre os cachorros. Só vão nascer daqui a 3 semanas, disse-lhe Anita. Malvina Cruella saiu, prometendo voltar então nessa altura. Não consigo deixar de me arrepiar todo quando me lembro como a Malvina Cruella olhou para um retrato meu e da Perdita, exclamando: "Mas que belos casacos!" Uma coisa era certa, aquela mulher adorava peles. Fui encontrar a Perdita escondida por baixo do lava-louça. Estava inconsolável com a ideia da Cruella levar os nossos cachorrinhos. "Preferia não ter cachorro nenhum", disse ela com tristeza. Mesmo assim, eu estava ansioso pelo grande dia. A ideia de ser pai enchia-me de alegria. Quantos cachorrinhos nasceriam? Mal podia esperar para brincar com eles e para os partilhar com a Anita e com o Roger, os nossos maravilhosos donos. A Perdita e eu íamos ensinar-lhes tudo o que sabíamos sobre o mundo. Roger, sempre amigo, esperava comigo, fumando lentamente o seu cachimbo. As 3 semanas passaram depressa. Finalmente, numa noite tempestuosa de outubro, a Naná anunciou animada: "Os cachorrinhos nasceram, são 15. Olhávamos deliciados para nossa nova família quando se ouviram fortes trovões lá fora e Cruella entrou de rompante no quarto exclamando: "15 cachorros! Mas que maravilha!" Observou-os mais de perto e protestou: "Mas por que é que não tem pintas? Que ratinhos brancos horríveis!" Quando lhe rosnei, a Naná interrompeu dizendo: "As pintas vão acabar por aparecer." "É verdade", acrescentou a Anita. "Daqui a poucas semanas elas já têm pintas." "Nesse caso", concluiu Cruella, "fico com todos. Só tens de dizer qual é o preço." Felizmente, a Anita resistiu e disse-lhe: "Lamento, mas queremos ficar com eles." Cruella ignorou-a e puxou do livro de cheques e da caneta. Mas quando espalhou a tinta por cima de mim e de Roger, ele reagiu: "Nós não vamos vender os cachorrinhos e ponto final." "Eu vou me vingar. Esperem para ver", sussurrou Cruella à saída. Encontrei a Perdita e os cachorros escondidos na despensa. "Perdita, nós vamos ficar com todos os cachorrinhos. Todos." "Oh, Pongo!" suspirou ela aliviada. Agora sim podia descansar. Com o passar do tempo, eu e Perdita esquecemos completamente Malvina Cruella e deliciávamos-nos a ver os cachorrinhos a crescerem. Já mais crescidos, os cachorrinhos gostavam especialmente de ver na televisão as aventuras do valente cão Rin-Tin-Tin. Sempre que começava o programa, os cachorrinhos juntavam-se ao pé da televisão e alguns sentavam-se em sítios estranhos. Todas as noites, assim que o programa terminava, a Perdita e eu deitávamos os cachorrinhos e enquanto a Naná os aconchegava, eu e a Perdita íamos dar o nosso passeio pelo parque com o Roger e com a Anita. Nunca pensamos que poderia acontecer alguma coisa má aos nossos cachorrinhos. Mas uma noite, quando estávamos fora com os nossos donos de estimação, aconteceu algo terrível. 2 homens malvados,
um sujeito alto e magro, chamado Gaspar, e um gordo e baixo, chamado Horácio, tocaram à porta. Olá, somos os eletricistas. Viemos inspecionar os fios e as tomadas, disse Gaspar a Naná. Não quero saber de nada, não podem entrar, respondeu-lhes a Naná. Mas os dois homens empurraram-na e entraram pela casa. Quando a Naná os tentou impedir, fecharam-na num quarto. Quando finalmente se conseguiu libertar, correu até a cozinha. O cesto estava vazio. Os cachorrinhos, eles levaram os cachorrinhos, gritou ela. Enquanto a Naná corria para a polícia do outro lado da cidade, Cruella dormia descansada. Mais tarde, eu vim a saber que na manhã seguinte, quando ela leu o título no jornal, 15 cachorros roubados, ladrões em fuga, exclamou satisfeita. O Horácio e o Gaspar estão a cumprir eficientemente as minhas ordens. Depois do Roger e da Anitta terem feito tudo o que podiam, eu disse à Perdita: agora é conosco. Vamos ter de utilizar a chamada da noite. É a forma mais rápida de enviar notícias. Se os nossos cachorrinhos estiverem na cidade, os cães de Londres hão de saber. Nessa noite, fomos até o parque e eu ladrei e uivei o mais alto que pude, esperando que alguém me ouvisse. Finalmente, ouvi uma resposta. Lá ao longe, era a Dani, o grande Danois de Hampstead. Estamos com sorte. Eu e a Perdita ficamos a ouvir as notícias, espalhando-se por toda a cidade, dos telhados às lojas de animais, através de uma cadeia de mensagens ladradas. O alerta geral canino espalhou-se da cidade até ao campo, onde um velho cão de caça, chamado Toozer, o ouviu. Quando a sua amiga Lucy lhe perguntou: o que se passa? Qual é a novidade? Toozer apenas exclamou: 15 cachorrinhos roubados. Felizmente, Toozer mandou avisar o coronel, um cão pastor inglês, o capitão, um cavalo de raça, e o sargento Neco, um gato, também tomaram conhecimento das chocantes notícias. Sargento Neco, vamos embora, disse o coronel na sua voz arrastada. Temos que fazer alguma coisa. O cão pastor inglês e o gato atravessaram juntos os campos cobertos de neve e finalmente alcançaram um portão de ferro. Para lá do portão ficava a grande mansão, agora abandonada, pertencente à família de Malvina. Saía fumo da chaminé. Dizem que a casa está assombrada, afirmou o sargento Neco. Que grande disparate, respondeu o coronel. O sargento Neco contou a coronel que há 2 noites tinha ouvido ladrar na velha mansão de Malvina. Como é evidente, quando o coronel e o sargento Neco foram investigar, encontraram os nossos 15 cachorrinhos presos, com mais 84. No total, estavam 99 cachorros presos na casa de Malvina, guardados pelos terríveis Gaspar e Horácio. Inicialmente, desconhecíamos a existência dos outros cachorrinhos. Disseram-nos apenas que o Grand Danois tinha notícias. Por isso, saltamos pela janela da casa de banho e corremos até ele. As notícias eram terríveis. Perdita e eu trememos só de imaginar os nossos queridos cachorrinhos nas garras daqueles terríveis canalhas, ou o que era pior, nas mãos da impiedosa Cruella.
Enquanto o Big Ben tocava, ouvimos ansiosos o plano de Grandanois. Podemos partir essa noite? Perguntou ele. Vamos imediatamente, respondemos. Entretanto, Cruella chegava à mansão para inspecionar o trabalho de Gaspar e Horácio, mas felizmente não viu o sargento Neco a espreitar pela janela. Quando o gato a ouviu, quase desmaiou. Ela queria os cachorrinhos para fazer casacos de pele. Quando o sargento Neco viu Cruella a afastar-se de carro, entrou sorrateiramente em casa, aproximou-se dos cachorros e sussurrou: Se querem salvar a pele, é melhor saírem daqui, rapidamente. Quando apanhou Horácio e Gaspar distraídos, indicou aos cachorrinhos um buraco na parede e, um a um, os 99 passaram por ele. De repente, quando o último cachorro passava pelo buraco, Gaspar virou-se e gritou: Olha, Horácio, eles desapareceram! Começava a perseguição. O sargento Neco conduziu os cachorrinhos pelas escadas abaixo. Depois, escondeu-os por baixo do vão da escada. Shh, vem aí os homens! Sussurrou-lhes o gato. Os cachorros tremiam em silêncio. Enquanto Horácio e Gaspar perseguiam os cachorros, eu e a Perdita procurávamos a mansão de Malvina. O Grandanois dera-nos as indicações e, depois de uma busca difícil pelos campos, encontramos o coronel à porta da mansão em ruínas. Nevava nessa noite e cada vez ficava mais frio. Mas nós só pensávamos numa coisa: em salvar os nossos cachorrinhos. Ouvíamos-los a ladrar lá de dentro. Pusemos o nosso ar mais feroz e preparamos-nos para o pior. Num ápice, lançamos-nos contra as janelas e atacamos. Numa questão de minutos, dominamos os raptores de cães. Os homens ficaram atordoados, caídos no chão, e nós aproveitamos para acariciar os nossos filhotes. Depois, o sargento Neco conduziu-nos a um local seguro. Seguimos os cachorros até a rua e o Neco e o coronel levaram-nos até um estábulo. Foi nessa altura que decidimos levar os outros 84 cachorros conosco para casa. Pouco depois, o cavalo capitão ouviu um caminhão aproximar-se. O coronel ofereceu-se para ficar para trás para tratar de Gaspar e Horácio. É melhor corrermos, disse eu. Quando saímos do estábulo e atravessamos os campos, os nossos corajosos amigos fizeram tudo para nos dar um bom avanço. Mas os homens correram novamente para o caminhão e seguiram as nossas pegadas na neve. Mandei a Perdita e os cachorros esconderem-se por baixo de uma ponte. Não nos mexemos, nem respiramos. Felizmente, os ajudantes de Cruella não nos viram. Esperamos até eles se afastarem e recomeçamos a caminhada pela neve para evitar deixar pegadas. Quando já nos parecia impossível dar mais um passo, encontramos um cão pastor escocês. Já estávamos a perder as esperanças, disse ele. Temos um abrigo preparado para vocês numa quinta do outro lado da estrada. Enquanto eu e Perdita conduzíamos os cachorrinhos cansados e gelados para o estábulo, 4 simpáticas vacas observavam-nos preocupadas. Tenho fome, mamãe, tenho fome,
disse um dos cachorrinhos. Oh, eles gostam de leite quente, perguntou uma das vacas à Perdita. Onde, mamãe? Onde é que está? Repetiu o gordinho. Venham, crianças, aproximem-se. É por conta da casa, disse a outra vaca. Enquanto os cachorrinhos bebiam o leite, o cão pastor escocês trouxe-nos alguns restos para comermos. Não é muito, mas chega para se aguentarem até chegarem a Dinsford. Lá esperava-vos um labrador. O dono dele é merceeiro. Enquanto o cão pastor escocês ficou de guarda, nós descansamos. De manhã, eu e Perdita agradecemos aos nossos anfitriões e conduzimos os cachorrinhos para fora. A caminho de Dinsford, ouvi a buzina de um carro que se aproximava. Depressa, meninos, depressa! Gritei, encaminhando-os para o bosque. Espreitei por detrás de uma árvore e vi o carro de Cruella brandar. Logo a seguir, vinham Horácio e Gaspar no caminhão. As pegadas deles vão em direção à cidade. Eu vou pela estrada principal. Vocês vão pelos caminhos secundários. Ouvi Cruella gritar. Escondidos, vimos o carro vermelho de Cruella passar como um raio diabólico. O motor rangia como o ressonar de um gigante, fazendo eco pela cidade, enquanto nos procurava em todos os cantos, por trás de todas as portas. Deu voltas e voltas, cada vez mais furiosa por ter deixado tantos cachorros escaparem assim. Quando o caminho ficou finalmente livre, corremos através dos bosques em direção a Dinsford para nos encontrarmos com o labrador preto. Ele escondeu-nos numa velha carvoaria, onde eu tive a brilhante ideia de disfarçar as nossas pintas, cobrindo-nos de fuligem. Num instante, todos parecíamos labradores pretos. Agora tínhamos de nos enfiar num caminhão de regresso a Londres, enquanto eu e a Perdita levávamos os cachorros para fora da loja. Cruella e os outros malfeitores pararam ali por perto. Sustive a respiração, esperando que não nos vissem. Quando estávamos a tirar o último grupo de cachorros da loja, um grande pedaço de neve caiu do telhado e enterrou um deles. A fuligem desapareceu e pôs a descoberto as suas pintas. Apesar de eu ter tentado disfarçar, Cruella apontou para o cachorrinho as pintas e gritou: Gaspar! Horácio, eles estão a tentar fugir no caminhão, já atrás deles. O labrador ajudou-me a transportar o resto dos cachorros para o caminhão. Saltei lá para dentro, enquanto o corajoso cão ficou a enfrentar Gaspar e Horácio. O caminhão arrancou e Cruella seguiu atrás de nós, enquanto Gaspar e Horácio iam por outra estrada. A certa altura, Cruella tentou empurrar o caminhão para fora da estrada, mas o condutor furioso conseguiu seguir o nosso caminho. Momentos mais tarde, Perdita gritou: Olha, Pongo! Enquanto Horácio e Gaspar desciam por um monte, Cruella bateu contra a traseira do caminhão, que deu um impulso para a frente, mas a carrinha de Gaspar perdeu o controle e foi bater no carro da Cruella. Os 3 vilões saíram da estrada e foram esborrachar-se num monte de neve. Finalmente a salvo, instalamo-nos no caminhão e chegamos rapidamente a Londres. Estávamos de volta a casa, finalmente. Roger usou o lenço para me limpar o focinho e Anita limpou Perdita com avental.
Oh, Perdita, minha querida! Exclamou. Num gesto de felicidade, Naná pegou um espanador e começou a limpar os cachorrinhos. Cá está o Manchado, o Gordinho e a Peninha e a Sardenta. Cá estão todos os meus queridinhos. Por fim, a Naná e os nossos donos começaram a contar para ver quantos éramos. Quando terminaram, Roger exclamou: Oh, céus! Estão aqui 101 dálmatas! Vamos ficar com todos e comprar uma grande casa no campo. E assim fizeram e viveram felizes para sempre. Fim! E como eu sempre faço, vou dedicar esta linda história para alguém muito especial. E desta vez vai para uma linda princesa a quem eu sou muito apaixonada, que é a Emma Scarlett, filha da tia Susan. E elas são muito maravilhosas e mesmo longe a morar lá do outro lado em Boston, nós sempre pensamos com muito carinho nelas. Um beijinho para elas e para todos vocês. Até a próxima! Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal e indicar para os seus amiguinhos. Beijinhos!